E vou tentar ser breve para falar um pouco sobre a audiência de custódia, gente, que é bastante recorrente. E com um pacote anticrime, né, já não se dá tão somente nos casos de prisão em flagrante. Ela vai também ser exigido a audiência de custódia quando for decretada a prisão preventiva no correr do inquérito policial, no correr da ação penal, quando estiverem presentes os requisitos, principalmente do artigo 312 do Código de Processo Penal. Quando houver um risco à ordem processual, houver um risco de fuga, haver um risco de reincidência, né? Então, esses os requisitos que estão previstos no artigo 312. Mas é importante a gente chamar um detalhe, que são dois requisitos obrigatórios que o 312 do Código de Processo Penal prevê. São os indícios de autoria e a materialidade. São os dois requisitos principais para que seja decretada a prisão preventiva de qualquer pessoa. Esses são dois requisitos obrigatórios. E basta um requisito cumulativo, que seria o risco de fuga, o risco de, em termos práticos, do réu tentar coagir uma testemunha, um risco de fuga, desde que seja aprovado nos autos, né, um risco de reincidência, quando o réu tiver ali um histórico penal de várias passagens, né, de vários inquéritos policiais, certo? Então, são os requisitos ali que o artigo 312 coloca para a gente. Isso vai acontecer, a audiência de custódia, dentro de um prazo de 24 horas, a partir do auto de prisão em flagrante, né? O delegado tem que comunicar à autoridade judicial e é um momento muito importante para que nós possamos consignar já na audiência de custódia, gente, algumas ilegalidades. Partindo agora para alguns princípios constitucionais, a gente sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, não é verdade? Isso aí a gente entende lá no primeiro semestre de Direito, na introdução ao Direito, nos estudos do Direito Constitucional. Conhecemos também o direito ao contraditório e à ampla defesa, mas são direitos que nem sempre são garantidos ao acusado, ao investigado, o direito à presunção de inocência, na sede da prisão em flagrante. Recorrentemente, o STJ vem dizendo que tem que ser enxergado com cautela as provas colhidas no momento da auto de prisão em flagrante. Porque, veja bem, não sei se os colegas já se depararam com essa situação, mas o cidadão foi preso portando entorpecente. Infelizmente, tráfico de drogas é um tipo criminal que acontece com bastante recorrência no nosso estado, na nossa cidade. E aí, ele voluntariamente diz para o policial militar, para o policial civil, de quem ele comprou, por quanto ele pagou, quando ele combinou. Isso me parece estranho. Será que alguém que está em flagrante vai confessar um crime e vai dizer se ele não for coagido de alguma forma para fazer isso? E aí a gente já escutou vários casos em que parece legal o policial dizer para a pessoa: senhor, você pode fazer a gentileza de colocar a senha aqui do seu celular? Desbloqueie ele para mim, por gentileza. Vocês acham que é assim na prática? Não, né? Aí, não, eu coloquei aqui para o policial, ele foi tão educado comigo. Na verdade, a polícia está na ostensiva e ela faz parte dele, faz parte da polícia essa questão de produzir provas, é claro, mas que seja que também preservado o direito de autodefesa do réu, e o primeiro é não produzir prova contra ele mesmo, certo? E aqui, se ele for inocente, se ele for culpado, para a gente, advogado da defesa, não vai importar, a gente quer que sejam preservados os predicados legais que fazem jus ao contraditório e à ampla defesa. Isso é importante consignar. Isso é uma coisa que é importante ser perguntado já na audiência de custódia.
É importante que seja consignado, doutor Ilo, como Vossa Excelência falou, a respeito do direito ao silêncio. É importante que não seja devassado o celular da pessoa em sede policial, porque a gente sabe que o policial não vai pedir com gentileza, não vai pedir com educação, ele vai botar um fuzil, um revólver na cara do cara, bota assim aí, cidadão, por favor. Aí o cidadão coloca com certeza. Não é verdade? Então, assim, se o Estado quer punir, que puna, que consiga as provas dentro dos limites da lei, dentro da linha do que a legislação brasileira lhe concede, que faça o pedido ali de quebra do sigilo telefônico para que tenha acesso a provas específicas, certo? Isso é possível, né? Então é isso, gente. E vejam bem, vamos pedir o quê na audiência de custódia? Nós vamos perguntar, nós não podemos aqui, ó, vamos lá, vamos ab initio, desde o início. Seu cliente foi preso em flagrante, o crime ali não comportava fiança, o delegado não habilitou fiança, e no prazo de 24 horas ele vai ser levado à presença de um juiz estadual ou à presença de um juiz federal no plantão, certo? Então, no outro dia pela manhã, você vai estar preparado para fazer a defesa do seu cliente na audiência de custódia, certo? Então, o que acontece, gente? Um macete prático. A gente precisa provar as características pessoais dos nossos clientes. Isso é um dever nosso, do advogado, para que nós possamos dizer que ele não precisa ser preso, que ele não é necessário que ele seja preso, que ele pode sim responder o processo em liberdade. E hoje a gente vive a era dos processos eletrônicos, dos processos virtuais. Imagine você, seu cliente foi pego dirigindo embriagado na madrugada, de sexta para sábado, de sábado para domingo, e a família contacta você, a fiança por vezes é muito alta, a família não consegue o dinheiro todo e vai para a custódia. Pois bem, você vai precisar provar que o seu cliente não é reincidente, certo? E é a primeira vez que ele comete um ilícito, que ele é primário de fato. Na mesma hora, entre no site do Tribunal de Justiça de Roraima e peça em PDF ali uma certidão criminal negativa, uma certidão negativa criminal. Porque pela manhã, na hora que o delegado distribuir o auto de prisão em flagrante, você não vai mais conseguir tirar essa certidão. Você vai ter que pedir do cartório de distribuição criminal essa certidão. E aí você vai levar tempo para instruir o seu pedido de liberdade provisória, você vai levar mais um tempo para instruir o seu pedido de revogação da prisão preventiva ou até mesmo o seu habeas corpus. Da mesma forma, façam isso no site TRF1, Justiça Federal, que é da nossa comarca aqui, da jurisdição da Justiça Federal, TRF1. Peçam lá também, PDF, vai ser um arquivo com o nome, com o CPF, Vossas Excelências vão conseguir tirar ali a certidão negativa criminal da Justiça Federal. Primeiro passo, vocês já conseguiram provar que o seu cliente não se dedica ao crime, que ele não é uma pessoa reincidente, ele é um primário e, portanto, a sua conduta deve ser considerada como favorável, deve contar a seu favor. Sendo possível, um endereço, um comprovante de endereço, uma conta de luz, uma conta de água. Vocês vão produzir isso, gente, na madrugada, se isso acontecer de noite. Vocês vão pedir da família uma foto. Se você tiver o CPF da pessoa, você joga lá na CAE e vê se tem uma conta de água no endereço dele. Joga lá no site da Roraima Energia. Veja. Porque você vai provar que o seu cliente tem um endereço fixo e que ele pode receber a citação, a intimação, caso haja uma eventual ação penal em desfavor dele. Certo? Que ele pode ser encontrado em endereço fixo, caso seja mulher, certidão de nascimento se houver filho menor, porque o artigo 318 do Código de Processo Penal prevê a prisão domiciliar dos crimes que não são cometidos com grave violência à pessoa, a prisão domiciliar para aqueles que são responsáveis por pessoas deficientes ou por crianças menores de 6 anos. Certo? Então, esses documentos, eu sugiro aos senhores e às senhoritas que instruam já o seu pedido de liberdade provisória na audiência de custódia com esses documentos no PROJUDE.
Vossas Excelências só vão ter acesso, possivelmente, ao número dos autos pela manhã. E, geralmente, o plantão vai distribuir o APF pela manhã, às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã. E aí, no núcleo de plantão de custódia, vocês podem solicitar o número do processo e já protocolar isso nos autos, para que vocês tenham maior celeridade. Na Justiça Federal, da mesma forma, mas também tem suas peculiaridades na Justiça Federal. E documentos ok, e o que fazer na audiência de custódia? O que eu vou perguntar para o meu cliente? O que eu vou fazer, já que eu não posso entrar no mérito da causa? E até, se o juiz entrar ou se o promotor entrar, é uma questão de nulidade. Vejam bem, nós vamos perguntar sobre se foi respeitado ali todos os requisitos da autuação em flagrante, certo? Nota de culpa, exame de corpo de delito, notas de ciências e garantias constitucionais, são requisitos essenciais, certo? Não tendo isso, gente, é questão de relaxamento de prisão, porque a prisão é ilegal. Vamos lá para o artigo 310 e 321 do Código de Processo Penal e vamos ver se a pena do seu cliente, a pena máxima em abstrato, ela é superior a 4 anos, porque a prisão preventiva ela precisa ter uma pena máxima em abstrato acima de 4 anos. Caso não tenha, o juiz ali deve conceder a liberdade provisória e, por muitas vezes, isso não é observado. Certo? E eu tenho quanto tempo, querida, ainda? Nossa, gente, terminou, olha só. E é isso, cara. É tanta coisa, né? É legal, e eu estou aqui cheio de ideias, cheio de casos concretos para contar para vocês. Mas agora eu já conversei também com o doutor Juan Vitor. A Comissão de Direito Criminal está preparando um material excepcional para os colegas advogados que têm interesse em se aprofundar na advocacia criminal. E procurem no Instagram, no e-mail advocaciavilareal@gmail.com ou no Instagram Carlos Villarreal. Temos também o Instagram da Comissão de Direito Criminal. A gente está preparando um compilado de jurisprudências, né? Quase um caderno de prática, de iniciação à prática da advocacia criminal, que passa do auto de prisão em flagrante até as audiências de instrução criminal. Não vamos incluir o júri, né, doutor? Estamos tendo uma dor de cabeça gigante para fazer isso, mas vai sair um material excepcional para vocês, para instruir. E aqueles que querem estar dentro de uma comissão e querem se aprofundar na advocacia criminal, sintam-se convidados todos a participarem da advocacia de direito criminal. Doutor Vitor, presidente, sou secretário-geral. E aí a gente está aí para somar. Mas vejam bem, para concluir, na remota hipótese, vocês já fizeram tudo certo. Vocês já juntaram documentos pessoais do seu cliente, vocês já juntaram certidão negativa criminal, comprovante de residência. Se o caboclo trabalha de carteira assinada, tire lá um escaneio. Não, ele trabalha segunda-feira, excelência. Esse caboclo tem que trabalhar, ele é um cidadão honesto, ele não se dedica ao crime. Certo? Vocês já fizeram tudo isso, mas nem sempre a defesa vence. O juiz decretou, a requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva. E aí tem uma coisa aqui que eu achei bastante interessante, mas que já está mudando para melhor. Você pode fazer um habeas corpus direto para o Tribunal de Justiça e peça liminar. Peça liminar. Certo? Alguns desembargadores vinham decidindo o seguinte: pela necessidade de se devolver o pedido de liberdade provisória, de se fazer o pedido de revogação preventiva ao juiz da causa, à vara de entorpecentes, ao tribunal do júri, à vara de crimes contra vulneráveis. Gente, não precisa. E eu separei para vocês um julgado que vocês vão colocar esse julgado do STJ no corpo do habeas corpus de vocês, porque já foi dito que não precisa se não existe fatos novos. Certo? Lá, só um pouquinho. Sob pena de negativa de jurisdição. Anotem, quem tiver com papel e caneta, o HC 114083. HC 114083.
e na verdade foi pela ministra Rosa Weber que foi concedida essa ordem, e ela diz o seguinte: não pode a Corte recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus impetrado contra a decretação de prisão preventiva à prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coautora, especialmente se ausentes fatos novos, sob pena de negativa de jurisdição. Peçam. Se vão conseguir é outra coisa, mas peçam, porque quem está preso tem urgência, quem está preso quer sair. Quem está preso já se arrependeu do crime há muito. Depois de passar uns 3, 4, 5 dias na cadeia, o caba vai andar na linha. A não sei que sejam realmente uma pessoa dedicada ao crime. E aí, doutor, o tribunal negou a minha liminar. E agora? O que eu faço? Vou ter que esperar um mérito, demora 30 dias, 60 dias para o tribunal, 90 dias para ele jogar um mérito de habeas corpus? Recorra da decisão liminar. Recorram. Ah, mas o STJ já disse que é suscetível recursal, que precisa ser avaliado o mérito para que possa ser feito o recurso ordinário de habeas corpus? É. Mas vocês vão precisar superar a súmula 691 do STJ, que é o que diz isso. Que vocês precisam esperar o julgamento do mérito. Mas se vocês conseguirem provar a coação ilegal, o ministro do STJ pode conhecer do habeas corpus de vocês e conceder a liminar ainda no plantão. Certo? Vocês vão precisar superar a súmula 691 do STJ, provando a coação ilegal. Vocês não vão esperar a decisão de mérito do habeas corpus. Vocês vão impetrar um habeas corpus contra a decisão liminar do tribunal. E se vocês conseguirem superar a súmula 691, o STJ vai conceder, mesmo que seja no plantão, a ordem liminar para os senhores. Certo? E isso aí tem um artigo que ele é específico, e eu já vou encerrar. Vocês vão fundar o habeas corpus de vocês no artigo 649 do Código de Processo Penal. Eu sempre digo, busquem o conhecimento. A advocacia criminal, ela exige muita responsabilidade dos senhores e das senhoras, porque nós estamos lidando com a responsabilidade de pessoas. Então, na dúvida de saber qual remédio jurídico utilizar, busque algum colega que possa lhe ajudar, mas atue com responsabilidade. E para isso, eu tenho certeza que o doutor Vitor, eu estou à disposição. Doutor Edinaldo já me ajudou inúmeras vezes quando eu precisei. Doutor, e nesse tipo de caso, o que é que eu faço? Faça um HC no plantão, doutor. Façam. A timidez, a insegurança na advocacia criminal, ela só vai ser superada com um aprofundamento teórico. As excelências precisam estudar. E digo mais, estudar teses defensivas. Busquem estudar teses defensivas, seja de mérito, seja de processo, certo? Busquem ali ler o caderno de jurisprudência do STJ. O nosso tribunal também é rico em jurisprudência. E ainda assim, havendo dúvida, temos aqui a OAB de portas abertas para os senhores, temos aqui o nosso presidente, temos aqui a Comissão de Direito Criminal. E é isso, gente. Estudem, façam um trabalho excepcional e sucesso a todos vocês. Um abraço.